Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo. É importante, é de graça, não paga nada. Deixa o like também no vídeo e habilite o sino das notificações para todos os vídeos aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Repara aqui embaixo se você realmente é inscrito no canal e confirma a tua inscrição, valeu? É importante e também de graça. Bom, gente, eu quero trazer para vocês de primeira aqui assuntos de Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Vasco. Eu apurei demais essa situação, foi com muita exclusividade no início, lá atrás, no sábado passado, para ser mais exato ainda, quando eu trouxe que o Vasco teve sim a reunião com o Felipe Coutinho. O Vasco ouviu do Felipe Coutinho as suas exigências, né, os seus pedidos, né, e eu trouxe também no vídeo de ontem que o Vasco já tinha fechado com o Felipe Coutinho, todos os sentidos. O Vasco fechou os salários, tempo de contrato, tem pessoas, um ano de contrato, não, serão mais ou menos 2 anos de contrato com o Felipe Coutinho, tá? Seria aquela cláusula da renovação automática, 1 ano mais 2 anos. Então, assim, questão do Souza. O Souza ouviu a primeira proposta do Vasco, não agradou o Souza, aí o Vasco fez uma contraproposta. Seria aí o segundo jogador do Vasco, segundo reforço. Alex Teixeira. A informação que nós temos é que o Vasco não procurou ainda, mas o jogador deseja retornar ao Vasco junto com o Coutinho, também com o Souza. Porém, deixa eu só voltar no assunto Souza aqui, que o Souza, tudo bem, beleza, pode ajudar, um jogador tecnicamente muito acima, mas ele tem um problema crônico no joelho, né? A gente precisa entender realmente a situação física do Souza. É um jogador de 35 anos. Essa que é a grande situação. Vamos aguardar, porque ele vai passar por uma bateria de exames. O departamento do Vasco, médico do Vasco, desculpa, vai fazer a avaliação, aí sim dizer sim ou não para o retorno do Souza. É questão física, tá? Eu acho que nem tanto a questão financeira. Para falar desses 3 reforços do Vasco, porque estão muito perto do Vasco, para falar sobre esses 3 grandes jogadores, sim, o Alex Teixeira também pode recuperar, na minha opinião, o seu futebol. Mas antes eu vou pedir a opinião de um grande vascaíno, de um grande jornalista também, o Emerson Rocha, meu grande amigo, meu fiel escudeiro aqui no canal. Fala com a gente, Emerson, o que você acha de Alex Teixeira, Felipe Coutinho e Souza no Vasco? Fala, meu parceiro Eduardo Ferrari, a todos ligados aqui no Vasco Connection. Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Estou aqui, você me pediu para gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre esses 3 jogadores revelados no Vasco que podem sim vestir a camisa do clube em 2024. Felipe Coutinho, para mim, seria a maior contratação do futebol brasileiro na temporada. Se o Vasco confirmar essa contratação, que está muito perto de acontecer, esquece a questão de Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, não tem jeito não. Coutinho vai jogar no Vasco, eu tenho certeza disso. As informações dão conta de que está bem adiantada e pode ser anunciado em próximos dias aí a contratação de Felipe Coutinho. E como eu disse, faria para mim ser a maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada. A questão do Souza volante. Primeiro precisa saber se ele está bem fisicamente. Se o joelhinho estiver ok, estiver pronto para jogar, com certeza também vai ser uma baita contratação e chega a ser para ser titular da posição ali de primeiro volante. É um jogador que já conhece o clube, tem altura, sabe marcar, sabe jogar bola. Vai ser uma grande contratação caso esteja bem fisicamente. A questão do Alex Teixeira eu era meio contra, Eduardo, porque é um jogador que nessa última passagem pelo Vasco pouquíssimo acrescentou ao time. Mas é aquele negócio, a gente sabe que hoje o Vasco carece muito de jogadores na frente, já que no seu elenco atual a situação está bem complicada. Então, por isso, acho que pode ser sim um jogador que pode ajudar o Vasco em 2024. Então, eu topo a contratação do Alex Teixeira. Lembrando que se o Alex Teixeira é diferente do Coutinho do Souza, pela questão legal, se ele assinar contrato com o Vasco hoje, ele já pode até estrear estando no bid da CBF, já que ele não teve contrato antes do fechamento da última janela. Ou seja, ele rescindiu o contrato com o Vasco no final do ano, então está livre no mercado. Se o Vasco assinar contrato com o Alex Teixeira hoje, legalmente ele já está apto. Vai ter que depender principalmente da questão física. Ele estando bem, ele já pode jogar pelo Vasco. Grande abraço, Eduardo, e a todos ligados aqui no Vasco Connection. Valeu, Emerson Rocha, sensacional, sempre muito solícito aqui ao canal Vasco Connection, sempre ajudando demais aqui. Muito obrigado de coração. Então tá aí,
Deixa aqui embaixo também o seu comentário, a sua opinião sobre esses 3 jogadores, sobre esses 3 possíveis reforços do Vasco. O anúncio pode acontecer a qualquer momento. Falei sobre isso aqui ontem também. Infelizmente, alguns dão crédito, outros não. Então, galera, pode fazer o corte aí do canal, zero problema, podem utilizar para fazer bons trabalhos, mas vamos dar crédito, né? É legal, é bacana, tá certo? Vamos lá, o Vasco negocia também com o 4º jogador, né? Não é o lateral Gabriel Campagnucci, né? Jogador que jogou junto com o Verratti no Belgrano, jogador de 32 anos, joga como lateral direito. Assisti alguns lances do lateral. Olha, gente, Gabriel Campagnucci, é isso? Então, enfim, eu não posso falar, o cara joga muito, vai ajudar. Os 2 laterais que nós temos não estão tão bem assim, né? Acho bons laterais, mas o Puma e o Paulo Henrique não estão bem. O Vasco iria ir para um 3º jogador ali para atuar na lateral direita. Será que acontece? É vontade do jogador e não do Vasco. Porém, volto a afirmar aqui, o Vasco negocia sim com um 4º jogador, um 4º reforço. Seria aí, de repente, um jogador de meio campo, um outro volante, um ponta direita ou esquerda. Vamos aguardar o nome desse jogador, que nós estamos realmente... sabemos que o Vasco não pode parar no Felipe Coutinho, no Alex Teixeira e no Souza. Eu acho que o Vasco precisa pelo menos de 5 reforços. 5 reforços firmes, reforços prontos para jogar. Essa é a minha humilde opinião, tá certo? Deixa aqui embaixo a sua sobre quantos reforços o Vasco precisa. Eu acho que o Vasco tem uma espinha dorsal boa, sim. Tá? Eu acho que nós temos bons jogadores. Mas depende demais daquele craque, do jogador acima da média. Todo bom time, aquele time nota 6, 7, tem um jogador nota 10. Sobre Dimitri Payet e Lucas Piton, os dois apareceram ontem na Vasco TV, treinando muito bem. E eu quero deixar a minha opinião aqui sobre Dimitri Payet. Gente, Dimitri Payet é um jogador muito acima da média, é um craque. Claro, o Dimitri, vou repetir aqui o que eu falei do Alex Teixeira lá atrás. O Alex Teixeira lá atrás, ele jogou num time muito limitado do Vasco. Então pedir, exigir, cobrar o máximo desse cara é até covardia da nossa parte. O Dimitri Payet é a mesma coisa. Então assim, o Vasco depende muito do Payet. A chegada do Coutinho vai colaborar bastante para o crescimento do Payet no time também. E assim vice-versa. Um precisa do outro. Os dois se completam, né? São 2 craques. Quem não entende o jogador, não se entende em campo, é jogador ruim. Jogador bom, craque, eles se entendem muito bem. Eles vão se entender, eu tenho certeza disso. Então, o Payet é um cara essencial para o Vasco. Não tem que existir esse assunto de vamos dispensar Payet. Acho que não. Acho que o Payet é muito acima da média e tem que continuar vestindo a camisa do Vasco. É recuperar fisicamente, é recuperar a questão da lesão e voltar, porque é um grande jogador, é um grande craque. Tá? Lucas Piton é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Tá? Nós temos um grande centroavante também, o Pablo Verratti, grande goleiro, bons zagueiros. Precisamos de mais um zagueiro, sim. Né? Eu acho que o Vasco precisa atacar o mercado, entender melhor a situação aí do Manuel Capasso, né, que foi contratado lá atrás pelo Vasco a peso de ouro. Né? Erraram bastante nas janelas passadas. Né? Não deu certo, mas é jogador do Vasco. Luca Orediano é outro jogador do Vasco. Ah, mas está acertando lá com o Cincinnati, lá pelos Estados Unidos e tudo mais, mas ainda é jogador do Vasco. Então são muitas informações e é muito dinheiro do Vasco aí espalhado no mundo aí com jogadores. Temos muitos jogadores nossos atuando em outras equipes, né? O caso do Orediano, uma mamãezada danada. Tá certo que ele foi muitas vezes barrado também pelo ex-técnico do Vasco, Ramon Dias, mas enfim, já passou. Vamos entender melhor a situação. Aí é realmente um assunto interno com o Pedrinho, com o Felipe, com o próprio Álvaro Pacheco, que é o treinador da equipe, tá certo? Então, essas são as últimas informações do Vasco. O Vasco que enfrenta a equipe do Juventude, o próximo jogo do Vasco, e quem apita o jogo é Paulo César Zovanelli, de Minas Gerais, né? Um árbitro não é tão polêmico assim, não apita tantos jogos das equipes grandes, mas é um árbitro que tomara que não comprometa, né? Porque no jogo contra a equipe do Cruzeiro, na minha opinião, tá? Aquele lance, eu assistindo melhor em casa, tá? A gente deixa passar batido porque a gente fica muito irritado, porque o Vasco é abaixo, o Vasco, tipo assim, tecnicamente o Cruzeiro é um time muito limitado também, ainda estava desfalcado, então
é normal que você se irrite, né? Pô, o Vasco tinha que ganhar, o Vasco tinha que vencer, depende demais do país, isso é verdade. Mas enfim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui sobre o lance do pênalti. Eu acho que aconteceu o pênalti sim, tá? No momento do carrinho, que o zagueiro do Cruzeiro, no chute do Puma, né? Que veio ali pelo lado direito, ele amplia o corpo dele. Ah, a mão estava no chão. Tá, mas ele ampliou o corpo. Ele aumentou o corpo dele no chão. Né? Então a bola bateu na mão dele ali e teria. Ah, gol ou não, Eduardo? O chute foi fraco ou não? Aí é uma outra situação. Estou falando do lance. Tá? Se fosse contra o Vasco aquele lance, com certeza seria pênalti. Então nós temos que reclamar da arbitragem sim, na minha opinião. Então, pênalti não marcado a favor do Vasco, tá? Acho interessante que os comentaristas de arbitragem não aparecem para analisar aquele lance, naquele momento ali. Achei pênalti pro Vasco e essa é a minha humilde opinião. Deixa aqui embaixo o comentário de vocês também. Então, gente, é isso. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Vasco. Fica atento aí, reforça aqui embaixo a sua inscrição, é muito importante e também de graça, tá certo? E você, Eduardo, eu quero ajudar o canal, quero participar do canal e tal. Então, faça sua inscrição na 1xBet. Aqui embaixo tem um link fixado da 1xBet no primeiro comentário do vídeo, tá certo? Fazendo a sua inscrição na 1xBet aqui pelo canal, você ganha bônus dobrados, 50 vira 100, 100 vira 200. Na 1xBet você ganha dinheiro, dinheiro de verdade. E também vai participar do sorteio das camisas do Vasco aqui no canal Vasco Connection também. Ah, Eduardo, como é que eu faço para participar do sorteio? Primeiro você faz a sua inscrição na 1xBet, tá certo? Com esse código promocional passando aqui, vou deixar tudo bem colado para vocês aqui. O código promocional é Vasco Connect 1x, tá certo? O cupom promocional para você estar digitando na 1xBet. Depois você me procura aqui com o print da sua inscrição, tá? Para ficar mais fácil aqui, para você participar do grupo dos sorteios aqui. Então, você vai me procurar no telefone, o DDD é 21, telefone é 999-81-1630, tá certo, minha gente? Então, vai lá na 1xBet, ajudando a 1xBet, você vai estar ajudando o canal Vasco Connection também. Beleza? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.